Meu irmão me demitiu da empresa da família, na frente de todos, achando que tinha o controle de tudo, mas ele não fazia ideia de que aquela decisão seria o maior erro da vida dele. Eu trabalhava 16 horas por dia enquanto meu irmão, o rosto da empresa, gastava nosso faturamento em Mônaco. Eu aceitei o papel de sombra porque acreditava na família, mas naquela manhã ele cometeu o erro que mudaria nossas vidas para sempre. Ele me demitiu na frente de todo o conselho, sem saber que ele estava, literalmente, assinando a própria sentença de falência. O que ele esqueceu, Manuel, o que meu pai nunca teve coragem de contar a ele, é que os 87% das ações que sustentavam aquele império nunca estiveram no nome da holding. Eles estavam no meu. E hoje, eu vou te contar como eu deixei ele saborear o poder por 1 hora, só para assistir o chão sumir sob os pés dele no momento em que ele tentou me humilhar. Tudo começou com uma ligação às 6 da manhã. Não era um bom dia, era um comando. Meu irmão Marcos tinha voltado de uma viagem de 2 semanas e decidiu que a primeira coisa que faria seria reestruturar a empresa. A empresa em questão era a Loomis & Co., uma gigante da logística que meu avô fundou e que eu transformei em uma potência tecnológica. Marcos era o CEO de fachada, o homem dos ternos caros e dos apertos de mão. Eu era o diretor de operações, o cara que dormia no escritório quando os servidores caíam ou quando uma greve de caminhoneiros ameaçava o trimestre. Ao chegar na sede, o clima estava pesado. As secretárias não me olhavam nos olhos. Senti aquele frio na espinha, a intuição de quem conhece cada engrenagem daquele lugar. Quando entrei na sala de reuniões, Marcos estava sentado na cabeceira, rindo com 2 consultores externos que eu nunca tinha visto. Sente-se, maninho, ele disse, com um sorriso que não chegava aos olhos. Precisamos falar sobre eficiência. E, honestamente, você não se encaixa mais no nosso novo DNA inovador. A injustiça ardeu como ácido. Eu tinha sacrificado feriados, relacionamentos e a minha própria saúde para manter aquele legado vivo. Ele estava me chamando de ineficiente enquanto usava um relógio que custava o preço de 3 dos nossos caminhões novos. Ele jogou um envelope pardo na mesa. Sua rescisão. Quero sua mesa limpa até o meio-dia. Segurança vai te acompanhar. Eu olhei para o envelope. Depois olhei para ele. A urgência da situação era real, mas a calma que me inundou foi quase divina. Marcos achava que a empresa era dele porque o nome dele estava na placa da porta. Ele esqueceu da regra número 1 do mundo dos negócios. Nunca morda a mão que detém o controle acionário. Marcos, você tem certeza disso? Perguntei minha voz baixa, controlada. Temos a reunião trimestral de acionistas em 2 horas. Você realmente quer fazer isso agora? Especialmente agora? Ele rebateu, levantando-se. Quero mostrar ao mercado que a Loomis está sob nova direção, uma direção moderna, sem o seu conservadorismo travando nossos lucros. O conservadorismo a que ele se referia era a minha recusa em desviar fundos para as festas dele. Saí da sala sob os olhares de pena dos funcionários, mas por dentro eu estava contando os segundos. A contagem regressiva tinha começado. Eu tinha exatamente 120 minutos para preparar o palco para o maior espetáculo de humilhação pública que aquela cidade já viu. Fui até a minha sala, mas não para pegar minhas coisas. Acessei o terminal criptografado que só eu tinha a chave. Comecei a disparar os alertas. Liguei para o Dr. Arnaldo, o advogado de confiança do meu falecido pai. Arnaldo, ele fez. Ele tentou me chutar, eu disse. Ele não sabe, sabe? Arnaldo perguntou do outro lado, com um tom de voz que misturava descrença e antecipação. Não. Ele acha que os 87% ainda estão travados no espólio sob a gestão dele. Ele não leu as cláusulas de desempenho que eu bati no ano passado. A recompensa por anos de silêncio estava prestes a ser entregue. Cada segundo que passava, a tensão no prédio aumentava. Marcos estava circulando, contando a todos sobre a nova era. Ele até mandou o RH bloquear meu crachá. Tão infantil, tão previsível. Eu via os olhares de deboche dos consultores dele, como se eu fosse apenas um estorvo sendo removido. Eles achavam que tinham vencido a competição antes mesmo do jogo começar. Faltavam 15 minutos para a reunião de acionistas. O auditório estava cheio. Grandes investidores, bancos, a imprensa especializada. Todos esperavam o anúncio do novo plano de expansão. Marcos subiu ao palco, impecável, destilando uma confiança falsa que me dava náuseas. Eu me posicionei no fundo da sala, com um tablet na mão e o Dr. Arnaldo ao meu lado. Marcos começou o discurso. Senhoras e senhores, hoje é um dia histórico. Decidimos cortar o que nos atrasava. Decidimos pela coragem. E é com satisfação que anuncio que a Loomis & Co. agora segue um caminho sem amarras. Ele me apontou no fundo da sala. Meu irmão aqui presente não faz mais parte da diretoria. É uma decisão difícil, mas necessária para o bem dos acionistas. Houve um murmúrio de choque. Os investidores sabiam que eu era a inteligência por trás dos números. O clima ficou elétrico. A pressão na sala era palpável. Era o momento.
A surpresa que eu guardei por meses estava prestes a explodir. Eu caminhei pelo corredor central. O som dos meus sapatos ecoava no silêncio absoluto. Marcos sorria, achando que eu ia fazer um apelo emocional, que eu ia implorar pelo emprego. Marcos, eu disse, chegando perto do palco, minha voz amplificada pelo microfone de lapela que eu fiz questão de ligar antes de entrar. Você falou muito sobre o bem dos acionistas, mas esqueceu de perguntar a opinião do acionista majoritário. Ele riu um som seco. Nossa família é a acionista majoritária, e como CEO e inventariante, eu tomo as decisões. Errado, eu disse, e a tela gigante atrás dele brilhou, mudando do slide de expansão para o contrato de cessão de direitos assinado e selado. Você esqueceu da cláusula de sucessão por mérito operacional. Ao atingir a meta de 20% de lucro líquido no último ano, meta que eu bati sozinho enquanto você estava em Ibiza, o controle total das ações ordinárias foi transferido para o meu nome. Agora, o rosto dele começou a perder a cor. O vermelho da arrogância deu lugar a um branco cadavérico. Os investidores começaram a se inclinar para a frente. A dopamina da curiosidade agora era puro caos. Eu não sou mais seu diretor de operações, Marcos. Continuei, subindo no palco e ficando cara a cara com ele. E você tem razão sobre uma coisa. A empresa precisa de uma nova direção. E a primeira medida dessa nova direção é a sua demissão por justa causa por má gestão de fundos. A sala explodiu. Mas isso era só o começo. Eu ainda não tinha revelado o verdadeiro motivo pelo qual eu precisava do controle total naquele exato minuto e o que eu ia fazer com o patrimônio pessoal que ele achava que estava seguro. Entendi o recado. Você quer densidade, detalhes minuciosos e uma progressão que segure o espectador por cada segundo dos 20 ou 30 minutos de vídeo que esse roteiro vai gerar. Vamos mergulhar no detalhamento tático da destruição do Marcos e na reconstrução do Império, mantendo a primeira pessoa e o ritmo de metralhadora de dopamina. O silêncio que se seguiu à minha declaração não era um silêncio comum. Era aquele vácuo de oxigênio que acontece um segundo antes de uma bomba detonar. Marcos estava parado, com a boca semiaberta, parecendo um peixe fora d'água. O suor começou a brotar na testa dele, estragando a maquiagem leve que ele usava para as câmeras. Os investidores, homens que movimentam bilhões antes do café da manhã, trocaram olhares que diziam uma única coisa: o sangue está na água. Isso é uma piada de mau gosto, Arthur. Marcos finalmente explodiu, tentando recuperar o controle do palco. Ele deu um passo em minha direção, o dedo em riste, a voz esganiçada. Você é um funcionário invejoso. Segurança, tirem esse lunático daqui agora. Ele está tendo um surto psicótico. 2 seguranças, homens que eu mesmo treinei e contratei para a logística de valores, deram um passo à frente. Mas eles não olharam para Marcos. Eles olharam para mim. Eu apenas levantei a mão esquerda, um gesto sutil, e eles estancaram como estátuas de gelo. Marcos, eu disse, minha voz saindo fria e nítida pelos alto-falantes de 50.000 watts do auditório. O tempo das suas ordens acabou no momento em que você assinou aquela rescisão fajuta sem ler o Estatuto Social atualizado da Loomis & Sue. Dr. Arnaldo, por favor ilumine o meu irmão. Ele sempre teve dificuldade com letras miúdas. Arnaldo, o advogado que viu meu pai fundar essa empresa em uma garagem suja, caminhou até o centro do palco. Ele não apenas carregava papéis, ele carregava o peso da inevitabilidade. Ele abriu uma pasta de couro e retirou o documento original do trust familiar, aquele que meu pai selou antes de morrer. Para todos os presentes e para o conselho, começou Arnaldo, a voz de barítono ecoando. O Estatuto da Holding prevê uma cláusula de gatilho de performance operational. O Sr. Marcos Loomis detinha a gestão temporária como inventariante, mas o controle acionário de 87% das ações ordinárias, as únicas com direito a voto e decisão final, estava condicionado à manutenção da margem de lucro acima de 15%. Caso a margem caísse ou caso o diretor de operações, o Sr. Arthur, atingisse a meta de expansão de 20% em 2 trimestres consecutivos, a transferência total e irrevogável das ações ocorreria automaticamente. O Sr. Arthur atingiu 22% de lucro líquido. Os documentos foram protocolados e validados pela CVM às 8 horas desta manhã. A cor sumiu do rosto do Marcos. Ele cambaleou para trás, esbarrando no púlpito. O rosto da empresa agora parecia uma máscara de cera derretendo. A injustiça de me demitir na frente de todos estava voltando para ele como um bumerangue carregado de TNT. Isso não é possível. Meu pai nunca faria isso. Marcos gaguejou. Papai sabia exatamente quem você era. Marcos, respondi, aproximando-me dele, diminuindo a distância física para aumentar a pressão psicológica. Ele te deu o cargo de CEO porque você gosta de festas, de fotos e de tapinhas nas costas. Ele sabia que você seria o espantalho perfeito enquanto eu construía o verdadeiro castelo, mas você ficou ganancioso.
Você achou que o brilho do sol era mérito seu, e não do vidro que eu polia todos os dias. Nesse momento, a tela gigante atrás de nós mudou novamente. Eu não queria apenas a empresa, eu queria a exumação pública do caráter dele. Hackear a dopamina do público exige uma escalada constante de revelações. Vejam o slide 4, eu comandei. A tela exibiu extratos bancários de uma conta em um paraíso fiscal nas Ilhas Virgens Britânicas. O nome da conta? Marcus L. Lifestyle. O montante? 42 milhões de dólares. O problema? Esse dinheiro deveria estar no fundo de renovação da frota de caminhões autônomos que eu estava desenvolvendo. Enquanto você me demitia por ser conservador e travar os lucros, você estava sangrando a empresa para sustentar sua frota de iates e suas apostas perdedoras em derivativos de alto risco, eu disse, e a cada palavra, a pressão na sala subia 100 libras por polegada quadrada. Você não é um visionário, Marcos. Você é um parasita que quase matou o hospedeiro. O burburinho no auditório se transformou em um rugido. Investidores institucionais começaram a digitar furiosamente em seus terminais Bloomberg. O valor das ações da Loomis & Co. começou a oscilar violentamente. Eu precisava estabilizar o mercado, e a única forma de fazer isso era cortando o câncer ao vivo. Marcus Loomis, eu declarei, olhando diretamente para a câmera principal que transmitia para as filiais em todo o mundo. Pela autoridade que me conferem os 87% das ações votantes, eu destituo você do cargo de CEO com efeito imediato. Mais do que isso, como acionista majoritário, eu autorizo a abertura de uma ação de responsabilidade civil e criminal contra sua gestão por gestão temerária e apropriação indébita. Segurança, por favor, escoltem o ACO para fora do prédio. Ele não tem mais permissão para acessar nem o estacionamento. O que aconteceu a seguir foi a queda de um ídolo de barro. Marcus tentou lutar. Ele gritou nomes, ele me chamou de traidor, ele tentou me agredir. Mas os seguranças, os mesmos que ele achava que o protegiam, o seguraram com firmeza profissional. Ele foi arrastado pelo corredor central, o mesmo que ele desfilou minutos antes como um rei. Os fotógrafos da imprensa de negócios disparavam flashes incessantemente. Aquela imagem seria a capa de todos os jornais no dia seguinte. O príncipe da logística sendo jogado para fora do próprio castelo. Mas eu não parei ali. A vingança completa exige a reconstrução. Senhores, eu disse, retomando o púlpito. Eu sei que vocês estão preocupados com a volatilidade, mas olhem para o slide 5. Eu mostrei o plano que eu vinha desenvolvendo nas sombras por 2 anos. Um sistema de logística integrada por IA que reduziria nossos custos operacionais em 35% e dobraria nossa velocidade de entrega. O mercado reagiu instantaneamente. O gráfico das ações, que estava em queda livre, deu uma guinada para cima tão acentuada que parecia um degrau de escada. A recompensa gigante estava ali. Não era apenas o dinheiro, era a validação. Passei as próximas 4 horas em reuniões de guerra. Estruturei o conselho. Demiti os consultores sanguessugas que Marcus tinha trazido e promovi os engenheiros e operacionais que carregavam o piano comigo. Cada pessoa que Marcus tinha humilhado naquela semana recebeu uma ligação minha ou um aumento de cargo. Eu estava limpando a casa, e o cheiro de eficiência era inebriante. Ao final do dia, o sol estava se pondo atrás dos arranha-céus. Eu estava sozinho na sala da presidência. A sala que um dia foi do meu pai e que, por poucas horas, foi o parquinho do meu irmão. O silêncio agora era de paz. Caminhei até a janela e vi lá embaixo um táxi comum parando no meio-fio para pegar Marcus. Ele estava sentado no chão, com a gravata desfeita, sem celular, que era da empresa, sem cartões, que foram bloqueados, e sem a dignidade. Ele olhou para cima, para o topo do prédio, e por um segundo nossos olhos se cruzaram através de 40 andares de vidro e aço. Eu não senti ódio. Senti apenas o peso da justiça feita. A reflexão que fica, enquanto eu assino o primeiro decreto da minha nova era, é que a arrogância é uma dívida que sempre cobra juros compostos. Marcus achou que o poder era algo que se herdava ou se vestia como um terno caro. Ele nunca entendeu que o poder real é o conhecimento das engrenagens. Ele era o motorista de um carro que ele não sabia consertar. Eu era o mecânico que decidiu que era hora de assumir o volante. A vida me ensinou que ser a sombra não é uma fraqueza, é uma estratégia. Na sombra você observa. Na sombra você aprende. Na sombra você cresce enquanto os outros se queimam sob o holofote da própria vaidade. Hoje, a Loomis & Co. não tem mais um rosto bonito para as revistas. Ela tem um cérebro. E pela primeira vez em décadas, o cérebro está no controle total. A injustiça foi o prefácio. A reviravolta foi o clímax. E o futuro? O futuro é meu, por direito de conquista e por cada gota de suor que derramei enquanto ninguém estava olhando.